Eu quero saudar os irmãos com a graça e paz. Então, nós vamos dar continuidade, né, na última aula, e nós paramos aqui, né, nesse assunto aqui, sobre a vingança de Absalão contra Davi. Davi, como nós vimos nas aulas anteriores, é um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi, ele teve alguns problemas como pai. Isso, a palavra não esconde isso, né? Que Davi, ele deveria tomar algumas atitudes e ele não tomou. E, consequentemente, gerou uns grandes problemas para Davi. E Absalão foi um grande problema para ele. E, então, apesar do nome Absalão significar pai da paz, né? Mas foi justamente esse filho de Davi que trouxe guerra para dentro da casa dele. E isso mostrou, né, a frieza que ele tinha, né, e o desejo de vingança também que ele tinha. E que, como nós vimos, que ele esperou 2 anos para matar Aminon, né, seu irmão. Depois esperou 3 anos para voltar para Jerusalém. Esperou mais 2 anos para que Davi o recebesse. Então, por esse tempo, dá para perceber que havia assim, um planejamento por parte dele. Absalão, ele tinha uma vingança, né? E uma vez eu ouvi um ditado, né? Eu não sei se encaixa aqui, mas falando assim que a vingança é um prato que se come frio, né? Não sei quem criou isso, mas faz sentido, não faz? Porque um prato... Aí a pessoa come frio, né? Ele espera, né? Ele espera, não é? Quase no momento bem quente, né? Porque quando você vai comer uma comida quente, né, que acabou de fazer, você já vai, se passar daquela hora ali, ela esfria, né, tal. Então, aí, ou seja, o tempo se passou, né? E é uma verdade isso, né? Então, a pessoa que cultiva isso no coração, ela espera para poder executar o plano dela. E isso, Absalão, ele fez perfeitamente, né? Ele esperou. Então, durante 7 anos, ele odiou seu pai por não ter feito justiça a Tamar, sua irmã que fora violentada por Aminon, né? Então, isso daí estava no coração dele. Davi poderia ter, ele queria que Davi tomasse uma atitude, né? Então, ele começou, o que ele começou a fazer? Ele começou a ganhar as pessoas e para o lado dele, né? Então, ele usou ali alguma estratégia, né? Então, ele usou o quê? 4 anos fazendo isso, ganhando as pessoas para o lado dele e tirando do pai dele. E a palavra diz assim, ó, e se levantava cedo e ficava no portão da cidade, onde a estrada terminava. Quando uma pessoa chegava ali com algum caso para o rei Davi resolver, Absalão a chamava e perguntava de onde era. E quando a pessoa respondia, Senhor, eu sou de tal tribo de Israel, Absalão dizia, olhe, a lei está do seu lado, mas não há um representante do rei para ouvir o seu caso. Vamos ver aqui. Então, o que ele fazia? Então, Absalão, ele começava a querer mostrar que ele era a solução para as pessoas naquele momento. E isso, o que se chama oportunista, né? Isso, meus irmãos, nós enfrentamos muitas pessoas no mundo de hoje que têm esse comportamento. Pessoas que cultivam um sentimento, né, no seu coração e elas, para colocar em prática um desejo maligno, né, elas começam a querer ganhar as pessoas para o lado dela e começam então a mostrar que a solução está com ela. E isso, as pessoas vão se aproximando dela, né? Isso se chama o oportunista. Ele estava vendo ali como uma oportunidade para ele, então, pegar o reino para o lado dele. Então, Absalão também dizia, se eu fosse um juiz aqui, então qualquer pessoa que tivesse uma questão ou um pedido poderia me procurar, e eu faria justiça.
E quando alguém chegava perto de Absalão para se curvar diante dele, ele o segurava, abraçava, beijava. Absalão fazia isso com todos os israelitas que iam pedir ao rei que fizesse justiça, e assim ele conquistava o coração do povo de Israel. Que maldoso, né? Que maldoso. Você vê que ele dobrava as pessoas, né? Ele enganava as pessoas. E ele traiu o pai dele. Mas a intenção dele era essa mesmo, era pegar o reinado para ele. É o tipo de pessoas assim que vem, né, se apresentando como muito bondoso, né, tudo. E a gente tem que ficar muito esperto, né? Este mundo de hoje, a gente tem que ficar muito esperto. Às vezes a gente encontra pessoas assim até no nosso local de trabalho, né? Pessoas que na frente apresentam uma coisa e por trás é outra, né? Depois a gente tem aquela decepção, fala, oh, confiei tanto e de repente me traiu. Mas a própria palavra mostra esse tipo de pessoa, né? Então ele fazia isso, ele ganhava as pessoas pela conversa. Então, o que acontece? Então, lá em Hebron, ele acabou sendo levado a rei, né? As pessoas gostaram tanto dele, da palavra dele, da conversa dele, e ele acabou conseguindo reinar naquele lugar. E foi aclamado ali rei, mas só que foi por alguns tempos só, algum tempo. Ele fez, então, Absalão chegou à cidade, montou uma tenda, então, ali na frente do Palácio dos Olhos, todos, né? E ele, então, o que ele fez? Ele possuiu 10 das concubinas de seu pai. Olha a audácia desse camarada, né? Ele pegou as concubinas do pai dele e ainda possuiu. Mas isso era o quê? O profeta Natan já tinha falado a respeito disso, que isso iria acontecer. E ele falou a Davi a respeito disso. E foi um longo período que aconteceu, então, de guerra entre os homens leais a Davi e os de Absalão. Mas, afinal, ele foi derrotado, foi morto, né? Mas o que acontece? Davi, ele gostava muito dele. E isso, então, ele chorou, ele lamentou pelo seu filho de tal maneira que isso chamou muita atenção. E ele foi repreendido por Joabe. E Joabe foi bem claro com ele. Então o rei havia coberto o rosto e gritava alto: ah, meu filho, Absalão, Absalão, meu filho. Então Joabe, ele foi à casa do rei e disse, né, hoje o Senhor humilhou os seus soldados. Aqueles que salvaram a sua vida, a vida dos seus filhos e filhas e a vida dos suas esposas e concubinas, o Senhor odeia os que o amam e ama aqueles que o odeiam. E mostrou que os seus oficiais, os seus soldados, não valem nada para o Senhor. Eu estou vendo agora que o Senhor ficaria muito feliz se hoje Absalão estivesse vivo e todos nós estivéssemos mortos. Olha a clareza, hein? Vá agora e dê uma palavra de elogio aos seus soldados. Se não fizer isso, eu juro, em nome de Deus, o Senhor, que amanhã de manhã nenhum deles estará do seu lado. E esse seria o pior desastre de toda a sua vida. Segundo Samuel 19, de 4 a 7. Então, ele foi muito claro, né? Então, ele trouxe essa palavra e falou, olha, é dessa maneira. Agora, se você não consertar isso, você vai perder. Então, dá para se ver que Davi, ele tinha ali uma fragilidade. Por quê, meus irmãos? Porque é um homem. Apesar de ter um coração, segundo o coração de Deus, ele tinha parte dele também de homem, e ele enfraqueceu nisso, e isso gerou os problemas, né? Então, a conclusão que nós temos sobre Davi é que Davi sofreu por causa da inveja e do ciúme de Saul, sofreu e muito, né? Mas ele teve o consolo da amizade de Jonas e o amor de Mical. Davi adulterou, e a criança, fruto dessa relação, morreu. E aqui nós até comentamos, né, no final da aula a respeito deste perdão, né, que não houve nenhum ato ali, como era feito no passado, né, um holocausto, né, alguma oferta em favor desse perdão,
para que alcançasse, mas simplesmente o arrependimento, e isto foi, sim, a parte principal lá no Velho Testamento, indo até contra, né, como era o costume daquela época, mas ele arrependeu e Deus perdoou. Então, isso mostrando profeticamente o que hoje nós estamos vivendo, o que hoje Jesus é para nós, né? Então, ele casou-se com Batseba e esta lhe deu, então, um filho chamado Salomão, que viria a ser o seu herdeiro. Então, essa também foi uma das conclusões. E por ter sido omisso em não cuidar de Tamar e não punir o pecado de Aminon, então ele perdeu, né, o seu filho para a morte, e a sua filha para a tristeza e amargura. Então, essa foi a perda dele. Por não ter sido cuidadoso com as questões familiares, Davi contribuiu também para que o pai da paz se transformasse em filho da guerra. É uma verdade clara, né? Houve ali parte dele também. Absalão foi enredado ali pelo ódio e pela sede de vingança, mas também foi um instrumento de juízo de Yahvé sobre seu pai. Porque havia um juízo agora estabelecido na casa de Davi sobre Davi, porque pelo pecado que ele cometeu, né? Tomou a mulher que não era dele, de Urias, né? Então, as dores de Davi, meus irmãos, foram muitas e elas foram agudas. Mas ali, então, quando já estava velho, né, ele testemunhou que a fidelidade ao Yahvé era o melhor caminho, a melhor coisa a se fazer. E isso, hoje nós temos isso como clareza, né, que sermos fiéis a Deus, e não importa a circunstância, não importa o momento, não importa a situação, não importa o lugar, nós temos que, a cada dia, exercitar isso, exercer isso, a fidelidade ao Senhor. É uma coisa que está dentro de nós. Não precisa das pessoas, não precisa do exterior para nós sermos fiéis. Nós temos que mostrar o que está no nosso interior. E o nosso interior é ser fiel a Deus. Então aproximaram-se os dias da morte de Davi e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforce-te, pois, e ser homem. Ô Álvaro, o que é que ele diz aqui sobre ser homem? O que você entende disso aqui? É ele manter o caminho do Senhor? Ele exercer o reinado? É porque quando ele fala ser homem, ele ser uma criatura. Ele não ser um Deus que não precisa mais do Criador. Quando você fala homem, é um ser dependente do Criador. Mas também ser um homem no sentido de varão, de cuidar da nação, né? E andar com fidelidade. Andar com fidelidade. Porque quando o animal é uma besta, né? Uhum. Animal irracional. Irracional. Então, você não tem que viver como um anjo rebelde e nem como uma besta que não tem entendimento, né? Os anjos rebeldes acham que tem entendimento demais, precisa de Deus. Muito bom. E a besta precisa de um cabresto, né? Mas o homem, né? Ele pode ser instruído por Deus, né? Muito bom. E guardem a ordenança do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos e para guardar os seus estatutos e os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperem em tudo quanto fizeres e para onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho para andarem perante minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca disse, te faltará sucessor. Nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Então, essa era uma promessa, né? Se ele andasse. Então, Salomão, ele vai agora tomar posse. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a ascensão. A paz, Senhor, paz e graça, irmã Tânia. Graça e paz, pastor. Graça e paz, seja bem-vindo. Então, nós vamos falar agora, nós falamos a respeito, o finalzinho da aula ali, de Absalão, né?
e agora a transferência do trono, do reinado de Davi agora, que é a ascensão agora, o segundo rei sobre Israel, que se chama Salomão. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a sua ascensão e a queda de Salomão. É lamentável, mas subiu e desceu. Subiu e desceu, né? E o que a palavra diz em 1 Reis? Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que todos os do Oriente e dos que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etan, Israeli, e de Remã, Calcol, Darda, filhos de Mool, ocorreu a sua fama e correu a sua fama por todas as nações em redor. Compôs 3.000 provérbios e foram seus cânticos 1.005 e discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que brota no muro. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes, e de todos os povos vinha gente ouvir sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Então Salomão, ele dá continuidade agora no reinado. Faz algo que chama a atenção não só do seu reino, mas das pessoas que estavam, dos reinos que estavam ao seu redor. Mais um pouquinho ainda, vamos falar que dentre os muitos filhos que Davi gerou, Salomão, ele era dos mais novos, né? A sua mãe Batseba, né, que foi esposa de Urias. Então, Davi teve alguns filhos, né? Davi e Batseba tiveram 4 filhos, Simeia, Sobate, Natã, Salomão, que nasceram em Jerusalém. Bom, mas isso aqui, mais uma vez, evidenciou que essa predileção, ou seja, né, havia ali uma atenção especial de Yahvé por exaltar os menores e usar os menos influentes ou de menor prestígio entre os homens. Então ele faz isso. Salomão tornou-se um ilustre e ele teve um reino que foi exaltado, né? Por quê? Porque ele soube tomar posse deste momento, aproveitou com sabedoria e aproveitou todas as suas orientações dadas ali pelo Yahvé, que é o Senhor. Então Salomão, ele sobe ao trono. Davi já estava velho e já não estava mais tendo condições para poder governar, e ele mostrou que não estava hábil para isso mais. Mas embora, meus irmãos, ali tivesse prometido a Batseba que Salomão reinaria em seu lugar, olha para ver, ele ficou quieto enquanto o outro de seus filhos ocupava o trono. Davi tinha conhecimento disso? Tinha, mas ele não tomou providência a isso. Então, antes ali de Salomão, houve um. Então, Salomão seria. Eu peguei uma fotinha que eu achei aqui sobre o rei Salomão, viria para Salomão de imediato, não é isso? Mas não aconteceu. Teve um outro que quis tomar posse. E isso gerou ali a inveja, né? Então, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre eles. Adonias, né? Ele exaltou e disse: eu reinarei, e providenciou carros entre Adonias e cavaleiros, e 50 homens que corressem diante dele. Jamais seu pai contrariou, dizendo: por que procedes assim? Além disso, era ele que de aparência muito formosa e nascera depois de Absalão. Entendia-se ele com Joabe, filho de Zeruía, e com Abiatar, o sacerdote, que seguindo o ajudava. Então, Joabe estava junto e Abiatar. Estava concordando com o plano dele. E olha o que nós vamos ver aqui agora. Que Davi, sob pressão, né, ele foi ali agora, ele publicamente ele deu um manifesto, fez a sua manifestação, sua escolha, e ele transferiu para Salomão a realização do seu sonho pessoal. Este jovem agora também, ele precisou resolver questões de natureza pessoal inerentes ao exercício. E o que foi?
agora a confirmação sobre o trono. Mas uma vez que seu irmão Adonias ele conspirou para reinar após Davi, Salomão ele teve então que impor agora a sua autoridade. Mas naquele momento ele deixou em paz. Ele falou: vai em paz. Ele não queria ali naquele momento executar um juízo sobre Adonias, porque Adonias ele teve a intenção de tomar o trono para ele. Passou-se um tempo, Adonias ele comete algo agora que, vamos dizer, a sentença de morte dele. O que ele quis? Adonias ele quis que uma das concubinas do pai dele fosse agora ser mulher dele. E isso, né, segundo o costume da época, lhe daria os direitos reais. Olha a intenção que tinha na cabeça dele. Ele queria de todo jeito o rei. Mas isso foi o quê? A sentença de morte sobre Adonias. Salomão, então, ele viu isso e ele entendeu que era uma cilada, e ele então decretou juízo sobre Adonias. E o juízo foi esse: jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo: Deus me faça o que aprouver, se não falou Adonias esta palavra contra a sua vida. Agora, pois, tão certo como vive o Senhor, que me estabeleceu e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e me edificou casa, como tinha dito, hoje morrerás Adonias. Foi por quê? Porque Adonias, ele quis agora, então, tomar essa mulher para ele, achando que, segundo aquele costume, como era uma concubina dele, ele iria, então, ter direito. Mas não foi isso. E Salomão toma conhecimento e ele executa um juízo sobre ele. A destituição de Abiatar agora. Vamos ver, então, como que foi. Esse sacerdote que estava ali agora, então, ele estava apoiando Adonias. Então, ele foi retirado do seu ofício também. E isso também vinha do Senhor, porque o Senhor, Deus, Yahvé, estava já preparando todas as coisas. Então, o que diz? E que expulsou, pois, Salomão Abiatar, sacerdote, para que não mais fosse sacerdote do Senhor. O que é isso? E isso foi um cumprimento, então, da palavra do Senhor que dissera sobre a casa de Eli em Siló. Outro agora, um juízo sobre Joabe. Então, e temendo perder seu posto, né, então agora, então foram os dois, né, Joabe e esse outro. Espera aí, voltando. Espera aí. Isso. Opa, gostei aqui, peraí. Isso. Joabe. Então foi Abiatar e Joabe. Então ele estava agora temendo perder o posto, né, de comandante do exército de Davi. O que ele fez? Ele comete agora algo que não foi bom. Ele matou traiçoeiramente Abner, comandante do exército de Saul, e Amasa, que era comandante de Absalão, depois deles terem então acordado a paz com Davi. Não era momento de guerra mais, era momento de paz. O que ele fez? Ele matou os dois em tempo de paz e não em tempo de guerra. E isto foi muito mal, muito mal. Isso foi traiçoeiramente, né? Foi algo que não pegou bem. Mas apesar então, Oi? Apesar também, o Éder, Joabe ele matou Abner traiçoeiramente, né? Isso. E pede para Salomão matar ele. Que coisa. Davi não quis matar porque ele foi general do exército, né? Aí Salomão mata, mas ele devia esperar um pouco mais, ele foi muito... Ele estava com medo agora, Joabe também trazer problema para o reinado dele, porque Joabe apoiou Absalão. Ah, isso mesmo. Então, mas agora, então, você pode falar. Então, Davi manda ele, como o pai dele já havia falado para ele eliminar Joabe, como Joabe apoiou Absalão, ele vai, como diz, né? Passou a guilhotina, passou a espada no pescoço deles. É isso mesmo. E Davi já estava agora, né?
ele preocupado, né, de ser, então, ele viu que o cumprimento daquilo que o profeta tinha falado, que iria acontecer na casa dele, e ele já estava preocupado agora, que de ele ser, então, requerido, né, agora, ser culpado do sangue de Urias, né, porque ele colocou Urias na frente da batalha, e ele ficou quieto, né, ficou quieto quando o pecado ali de Joabe. E então, o que ele faz? Ele fala, eu preciso resolver isso. Ele vai e pede, então, agora para Salomão, ele requer que Salomão, então, vai lá e ele executa, então, a sentença sobre ele, né? Então... Isso fica bem claro para dizer que Davi não foi ele que planejou a morte de Urias. No de Abner. De Abner. Então ele vai e ele manda que matasse ele. Então Davi manda Salomão matar para dizer que ele não estava de acordo, né? Continua. E é isso mesmo. E lá em Reis fala assim, olha, e foi Benaia ao tabernáculo do Senhor e disse a Joabe, assim diz o rei, sai daí. Ele respondeu, não, morrerei aqui. E Benaia, então, tornou com a resposta ao rei, dizendo, assim falou Joabe. E assim me respondeu, e disse-lhe o rei, faze como ele te disser, arremete contra ele e sepulta-o, para que tire de mim e da casa de meu pai a culpa do sangue que Joabe sem causa derramou. Então Davi estava bem certo disso, né? Davi falou, esse mal tem que ser tirado, né? E o que acontece? Agora, dando continuidade, né, sobre essa fase, né, da ascensão, da confirmação do reinado de Salomão, Salomão agora ele vai dar continuidade, ele vai fazer a construção do templo e que estava agora no planejamento, né? Então, todos os projetos e recursos necessários para a construção deste templo de Jerusalém foram provisionados por Davi. Então, ou seja, o pai dele preparou tudo e deixou, agora você vai e faz. Então, por quê? Porque coube, então, a Salomão fazer essa construção. Davi preparou todas as coisas, mandou todas as coisas, madeira do Líbano, de forma zelosa, ordenou o trabalho, né? Essa cantaria realizando a obra com maestria, com excelência, né? Então, Davi, ele tinha esse cuidado. Edificava-se a casa com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando edificavam. Ou seja, na construção desta obra não tinha este barulho de ferro, né? O barulho, né, que era feito era longe de lá, mas no local ali que era feito era um lugar sem barulho, era no silêncio. Agora o ferro, né, quando se usa o ferro para bater, então é uma coisa dura, né? Então, não na dureza. Isso mostra para nós, irmão, que esta obra que nós estamos também realizando é uma obra que move o coração de Deus. Nós não precisamos fazer aquele barulho igual o mundo faz, mas nós temos um barulho que é no silêncio. Nós temos uma maneira de cultuar o Senhor que as coisas são encaixadas, mas não há nenhum tipo de violência, né? Não há nenhum tipo de força, mas tudo é encaixado, porque é o plano de Deus. As coisas que são feitas de dentro do plano de Deus, ela encaixa uma na outra, encaixa certinho. Você não precisa forçar, você não precisa apertar, você não precisa... Não, as coisas vão encaixando, né? E isso ocorre na casa do Senhor, na obra de Deus. As coisas não é feita no barulho e nem na dureza. Amém. Esse templo, né, era um templo bonito, um templo rico, né? E Salomão fez muitas coisas, não só esse templo, né? Então, no ano 4, se pôs o fundamento da casa do Senhor,
no mês de Ziv, e no ano 10º, no mês de Bul, que é o 8º, se acabou esta casa com todas as suas dependências, tal como devia ser. Então levou Salomão 7 anos para edificá-lo. Então a gente vê que esse número 7, né, fala de perfeição, né, que no 7º, né, dia descansou o Senhor. Então é algo perfeito. E é essa perfeição, né, que é para esta perfeição que nós estamos caminhando, a estatura de um varão perfeito. Nós estamos caminhando para isso, e a cada dia nós estamos lapidados, né? Vai tirando, né, as nossas arestas, vai tirando aquilo que não glorifica, e vai fazendo uma obra maravilhosa dentro de nós. E nós passamos a ser instrumento nesta obra de Deus. Então, a construção desse templo em 7 anos mostra aquilo que é perfeito, que é a vontade do Senhor. E esta era a vontade. Salomão tinha uma sabedoria invejosa. Certo dia, né, Salomão teve um sonho, e neste sonho, Yahvé propõe para ele uma renovação da aliança que ele tinha feito com o seu pai. Mas o que ele exige? Ele exige somente a fidelidade aos seus mandamentos e a adoração exclusiva. Somente ele poderia ser adorado. Então, o Senhor, Yahvé, ele concede a Salomão o direito de fazer um pedido. Salomão poderia pedir muitas coisas, imagina. Mas ele pediu uma coisa: sabedoria para governar o povo. Então, como seu pai, ele mostrou então ter um coração de um pastor mesmo. Ele estava preocupado com o seu povo, com o rebanho. E este rebanho é o rebanho de Yahvé, é o rebanho do Senhor. E isso, meus irmãos, agradou demais o Senhor. O que poderia pedir é algo desta vida. O que a Bíblia fala? Que, olha, já que pedisse Deus, já que pedisse essa coisa e não pedisse longevidade, riqueza, morte de teus inimigos, mas pedisse entendimento para discernir os que é justo. Ou seja, ele pediu sabedoria. Eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti haverá. E também até o que me não pedisse, eu te dou, tanto riqueza como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias, se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos, os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Então, Davi faz algo que agrada o coração de Deus, passa isso para o seu filho Salomão. Salomão tem uma experiência de fazer um pedido, uma oportunidade, pede sabedoria, pede inteligência. Deus vê aquilo e fala: vou te dar isso e agora eu vou te dar mais ainda. Então, mostrando o que nesses versículos? Que, em primeiro lugar, nós temos que colocar as coisas de Deus em ordem na nossa vida. Quando nós, então, queremos fazer a vontade de Deus, queremos, então, colocar que o plano de Deus esteja em primeiro lugar na nossa vida, que o Senhor Jesus seja o primeiro, digno de toda a honra, de toda a glória, nós recebemos uma bênção, não só nesta vida, e por fim, a vida eterna. Então, esse versículo mostra essa atitude de Salomão. E isso, então, deu muita glória para ele. O reinado de Salomão foi um reinado maravilhoso aqui naquele período, né? Estava cada dia crescendo mais. Ele construiu o templo, fez palácio, né? Administrou vários edifícios ali, outros edifícios administrativos, fez o comércio ali desenvolver, ele juntou muita riqueza, e entre aqueles reis, antes e depois dele, foi assim, um dos mais ali vistos, né, porque a glória do Senhor estava ali sendo derramada, e isso marcou o seu reinado.
Agora, como consequência dessa retidão do juiz pronunciado, né, e de sua sabedoria, esta fama, ela correu, né, e foi bem longe. As nações vizinhas, teve uma mulher chamada Rainha de Sabá, né, e ela foi conhecida e ela ficou impressionada, e ela glorificou a Deus. Meus irmãos, isto mostra, né, a preciosidade que é quando obedecemos à voz do Senhor. Quando nós fazemos a vontade do Senhor, quando nós cremos na palavra dele, colocamos isso em prática, isso traz um testemunho. Quando nós falamos não para o pecado, quando nós rejeitamos a oferta deste mundo, quando nós nos comportamos conforme a palavra de Deus, isso impressiona as pessoas. Apesar de alguns, né, até mesmo falarem coisas estranhas a respeito deste comportamento nosso, nós podemos dizer que muitas pessoas são impressionadas e elas são ali levadas a ter uma experiência verdadeira com Deus através do nosso testemunho. Algumas pessoas falam mal e sempre vão falar porque estão na garra do adversário. Então a rainha de Sabá, ela ficou impressionada. Eu achei uma rainha aí, ó. Essa é a rainha de Sabá, tá vendo? Parece, Álvaro? Amém. Então, tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão com respeito ao nome de Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis, chegou a Jerusalém com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias, muitíssimo ouro e pedras preciosas, compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia sua mente. Salomão lhe deu resposta de todas as perguntas e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Então, ou seja, ela foi para perguntar algumas coisas, perguntou, e Salomão, além daquilo, ainda respondeu mais. Estão vendo que pois a rainha de Sabá, toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificar, a comida, a mesa, o lugar de seus oficiais, os seus serviços dos seus criados, os trajes dele, os seus copeiros, o holocausto que oferecia na casa do Senhor. Então ele ficou como fora de si ao rei. Foi verdade a palavra que teu respeito, ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Esta era a fama. Salomão fazia algo que as pessoas tomavam conhecimento. E agora imagina, naquela época não tinha WhatsApp, né? Mas eram os comerciantes que levavam a fama dele, né? Eles falavam, né? É isso mesmo. Levavam. Muito bom. Os comerciantes tinham essa. Eles eram o correio, né? Correio, né? Então, contudo, não cria naquelas palavras até que vi. Então ela falava, olha, eles falavam, eu não acreditava. Mas eu vi pelos próprios olhos. E isso que eu vi não é nem a metade, né? É muito maior do que isso, a tua fama. E essas pessoas que estão contigo são felizes, teus servos são felizes, porque houve a tua sabedoria. Por quê? Porque a graça do Senhor estava com ele. Então ela diz, bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar sobre o trono de Israel, porque o Senhor ama Israel para sempre, que te constituiu rei para executar o juízo e justiça. Então Salomão estava num momento de muita graça, de muita graça. Então, nós vamos falar um pouquinho agora sobre os pecados de Salomão. Dá tempo ainda? Nós chegamos ao final, né? Eu acho que não vai dar, não. Mas amém. Deixa na próxima aula. Porque senão fica muito extenso, aí a gente acaba se perdendo também. Mas amém. Só enfatizar, o Éder. Vai falar. Quando Salomão pede a Deus sabedoria, não é que baixou sobre ele um espírito de sabedoria. Tudo que foi possível ele ler, ele conhecer, naquela época, ele leu. Tanto que ele escreveu. Ele pediu a Deus para ter entendimento do que já havia sido escrito naquela época. Muito bom.
Muita gente acha, Deus me dá sabedoria, aí não vai estudar, não vai buscar conhecimento, entende? Acho que baixa um espírito assim, automaticamente a pessoa fica sábio, né? Mas Ela é Salomão, transformada. então, Salomão buscou conhecimento e, em cima desse conhecimento, ele pediu a Deus que dê para ele entendimento e sabedoria, né? Sabedoria. Muito boa a explicação. Eu não sei se você lembra lá as duas mulheres lá das prostitutas, né? Ele mandou pintar o menino no meio, né? Isso. A mãe verdadeira falou assim, não, eu prefiro ver meu menino vivo do que ele morto, né? A mãe que estava com o menino morto falou assim, não, pode Pode matar. matar. Salomão simplesmente ele apelou para o instinto disso, materno, né? A mãe jamais faz isso, né? A mãe já faz isso. Entende? Então, por isso que eu falo com meus alunos, olha, você quer sabedoria? Vai ler. No mínimo, você tem que ler 1000 livros aí para você... É mesmo. E vai aprendendo, e o Senhor vai nos aperfeiçoando nisso, né? Então, hoje, a pessoa, quando faz um mestrado e um doutorado, ele faz uma dissertação, porque ele teve que ler muito, né? Ele teve que buscar muito entendimento, né? É isso mesmo. Eu lembro na conclusão de um curso que eu fiz, né, no TCC, meu Deus, é um agrupamento de tudo aquilo que você estudou. E ainda e ver se você tem entendimento daquilo que você estudou, né? Você tem que juntar, agrupar e me fala conectar um com o outro, ou seja, imagina, ao longo de 4 anos de estudo, né? Estudo, Mas amém. Então tá.